Eu gravei um vídeo de encontro que eu tive com um motorista de Uber, que ao descobrir que eu sou um pastor, né, dos Estados Unidos, ele me pediu uma oração, mas existe uma razão bíblica por qual eu não orei por ele da forma que ele esperava e por qual você deve aprender a fazer como eu fiz também. Sabe, eu sempre pensei que o meu papel no evangelho era ir e orar por pessoas, ou curar os doentes, ir para as ruas e gritar do amor de Cristo, até que descobri que até os falsos profetas fazem e farão isso. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as 5 coisas fundamentais que você precisa fazer de acordo com as Escrituras para ser alguém que verdadeiramente cumpre o mandamento de Cristo de ser sal na terra e pregar o Evangelho até os confins da terra. Porque se você não entender isso, e você pregar um evangelho diferente daquele que eu vou te mostrar aqui, que está nas Escrituras, então Paulo diz em Gálatas 1 que você será amaldiçoado. Então, o que eu vou ensinar aqui é extremamente importante. E para vocês que são novos aqui, eu sou o pastor Davi, fundador do movimento Chamados. Inclusive, estamos ao vivo agora, todas as quarta-feiras, às 8 horas da noite. E esse vídeo está sendo postado toda segunda-feira, às 8 horas da manhã. Nós somos um movimento que existe para despertar a geração que carrega o fardo da última e grande colheita e a coragem necessária para enfrentar o sistema gospel, o sistema do anticristo, o sistema da besta que tem se levantado e está se levantando. Mas nós fomos levantados para confrontar o falso evangelho, libertar os que ainda têm fome por Deus e preparar missionários que vão pregar a verdade com poder, santidade e lágrimas. É isso, é a razão por qual estou aqui. Eu espero que você esteja aqui também para se preparar para ser usado na grande colheita do Senhor. A guerra já começou e se você sente que você nasceu para algo maior, então já se inscreva nesse canal, deixa seu like, porque esse é o canal para vocês. Vocês que estão ao vivo, compartilhem esse vídeo com alguém, deixa Deus te usar. Mas agora, antes de mostrar para vocês o vídeo, porque eu tenho um vídeo que eu gravei, né, evangelizando para esse Uber, um homem que pediu uma oração para mim quando descobriu que eu era pastor. E, bem, ele se reparou com uma mensagem muito mais forte, talvez, do que ele imaginou que eu ia pregar para ele. Mas antes de mostrar isso para vocês, eu queria dizer algo muito, muito importante. Por 5 anos da minha vida, eu tinha um conceito errado do que o que era evangelismo. E provavelmente você também tem esse conceito errado. O problema é que eu pensava que o que eu precisava era orar pelas pessoas, orar pelos doentes, produzir sinais e maravilhas. Eu lembro quanto, quando eu andava pelas ruas, eu me imaginava fazendo isso. Até o dia de hoje, imagino e oro por esse dia. Mas eu descobri que isso não ia ser suficiente. Eu descobri que eu poderia fazer isso e mesmo assim não estar pregando e vivendo o verdadeiro evangelho. Então quero mostrar para vocês o que a Bíblia mostra e diz que até os falsos profetas farão isso. E se não entendemos que temos que fazer algo de diferente, então podemos cair no caminho deles e ser iguais a eles, ser considerado como eles nos olhos do Senhor. Agora, eu preciso que você entenda o que está escrito dentro das Escrituras. Vamos para Mateus 24, 24. Porque aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vocês que estão aqui faz um tempo comigo sabem que eu sempre
ensino isso, sempre falo isso para vocês, porque acredito que uma das coisas mais importantes que nossa geração tem que entender é um aviso de Cristo para os tempos finais. Aparecerão falsos cristos, falsos profetas que produzirão sinais e maravilhas, que orarão pelas pessoas que estão pedindo oração, e muitos seguirão os caminhos deles e serão enganados. E olha o que diz em 2 de Coríntios 11, 13 a 15. Pois esses tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Olha isso. Não estou falando de pessoas satânicas que têm poder, ou seja, pessoas que se professam ser satânicas. Eu não estou falando de muçulmanos ou budistas que carregam poder. Eu estou falando de pessoas que fingem ser apóstolos de quem? De Budá? Não. De Maomé? Não. De Cristo. E aqui diz: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos fingem ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Por que que eu estou falando isso para vocês? Hoje eu não estou aqui, como muitas das vezes estou, para denunciar os falsos ministros e profetas dessa geração. Eu estou aqui para dizer: cuidado em você não se tornar um desses. A linha entre você pregar o verdadeiro evangelho, entre curar pessoas, entre ser usado por Deus para produzir sinais e maravilhas e ser o ministro nas mãos do Senhor, e você levantar seu próprio ministério e ser considerado um ministro falso, um profeta falso, um evangelista, missionário falso, é muito tênue. Essa linha é muito fácil você cruzar dela. É muito fácil você, sem perceber e sem querer, se tornar um ministro nas mãos de Satanás. Uma pessoa que prega um evangelho que não é o evangelho de Cristo. E por isso Paulo adverte tanto contra isso. Então, por que que simplesmente orar por alguém e curar os doentes não é o evangelho? Bem, é porque a Bíblia nos ensina, primeiramente, que até os falsos profetas farão isso. E segundo, nas Escrituras, vemos muitas pessoas que são curadas, muitas pessoas que recebem uma oração, mas não se tornam discípulos de Cristo. Muitas pessoas que até veem sinais e maravilhas, mas não se tornam seguidores e discípulos de Cristo. A Bíblia nos ensina que não são sinais e maravilhas que transformarão as almas das pessoas. A Bíblia nos ensina que não são sinais e maravilhas que levarão pessoas a ter verdadeira fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem de quê? A fé vem de ouvir. O que vocês têm que entender é que quando em Atos 2 a igreja recebeu o poder do Espírito Santo e todos ao redor viram as línguas, ouviram os apóstolos louvando na língua deles, Pedro se levantou e fez algo. Nesse momento, ele não orou pelos doentes. Nesse momento, ele não liberou uma bênção sobre os que estavam ouvindo. Nesse momento, Pedro se levantou na frente de todos os ouvintes e ele pregou uma mensagem de arrependimento. Ele disse: arrependam-se pelo que vocês fizeram, pois crucificaram o Salvador. Quando Felipe foi enviado por Deus a ter um encontro com o eunuco da Etiópia, que estava na sua carruagem, na sua carruagem em caminho a uma cidade, Felipe não foi lá apenas para orar para esse eunuco. Ele não foi lá para liberar uma bênção ou curar ele apenas. Ele foi lá para ensinar as Escrituras, pois o eunuco estava lendo Isaías e Felipe lhe fez uma pergunta: você entende o que você está lendo? E o eunuco disse:
como que posso entender se ninguém me ensina? Então a Bíblia diz que Felipe o ensinou e o convidou a dar sua vida a Cristo, e nesse momento ele o bautizou. Bautizou em espanhol, né? O batizou. Então, por quê? Por que que tantas as vezes eu pensava que o que era mais importante quando eu estava lá na rua, eu via um monte de pessoas que eu queria evangelizar, era fazer uma oração, era curar, era sinais e maravilhas, era pregar uma mensagem. Sabe, muitas das vezes o que eu fazia, por não entender o que é a pregação do verdadeiro evangelho, eu pensava que o que Deus queria de mim era trazer pessoas para a igreja. Como assim? Isso não é o que Deus quer? Bem, não é exatamente o que Ele quer. Isso pode ser um resultado daquilo que Ele deseja que você faça. Mas apenas trazer pessoas para a igreja não é o cumprimento do evangelho, pois é muito fácil encher igrejas pregando um evangelho raso. É muito fácil levar pessoas e lotar uma igreja pregando um evangelho que não é o evangelho de renúncia, que não é o evangelho que, na verdade, muitos odiarão. É muito fácil a gente, em um momento de pregação do evangelho, mudar a mensagem, e talvez você já fez isso. Talvez você evitou falar certas coisas para as pessoas que você estava querendo ganhar, seja familiares, seja amigos, seja pessoas aleatórias que você encontrou na rua, por receio dessa pessoa não aceitar a mensagem. Mas o seu papel não é fazer com que alguém aceite a mensagem. Isso não é algo que você pode fazer. Mas muitas das vezes a gente quer acumular números mais do que nós queremos ser fiéis à mensagem de Cristo. Muitas das vezes, por causa da pressão que recebemos de líderes, eu lembro que isso era para mim, sabe? Eu estava dentro de um ministério que você era julgado, que você era medido pela quantidade de pessoas que você trazia para a igreja, que a sua fidelidade a Cristo era medido pela quantidade de almas que você trazia para a igreja. Então, o que acontecia? Todo mundo, um monte de jovens despreparados, iam para as ruas, iam para as escolas, iam para os lugares e pregavam um evangelho fácil de receber. Eu lembro quantas vezes eu simplesmente tentava falar o que a pessoa queria ouvir para que ela possa vir para a igreja e que os meus pastores possam ver que eu estava trazendo pessoas para a igreja. Só que o problema com isso é que tão facilmente você pode se tornar aquele que está escrito em 2 de Timóteo, capítulo 4, versos 3 a 4, que diz: nos últimos tempos as pessoas não suportarão mais essa doutrina e ajuntarão para eles mesmos falsos mestres que falarão para eles o que seus ouvidos estão coçando para ouvir. Cuidado em não se tornar alguém que apenas prega para alguém algo que eles querem ouvir. Cuidado em você não se tornar aquele falso mestre, aquele falso ensinador do evangelho, ou seja, alguém que ensina um evangelho que é falso. Sabe, nós muitas das vezes fazemos isso por causa de pressão dos nossos líderes, ou em outras ocasiões, até ego e orgulho, porque você quer que as pessoas vejam que você está ganhando almas. Você quer que as pessoas vejam que você está alcançando pessoas. E você, em busca dos seus sonhos orgulhosos de ser exaltado pelos homens, pode estar comprometendo o seu papel como um mensageiro fiel. Eu era um desses, até que um dia finalmente entendi. Olha, anote isso, ouça essas palavras, porque pode te libertar de um fardo religioso. Até que um dia eu entendi que o meu papel no evangelho não é necessariamente ganhar almas, porque eu não posso determinar isso. O meu papel no evangelho é pregar a mensagem de Cristo com fidelidade. E se a pessoa quer ou não quer receber, isso não tem a ver comigo. Pois Paulo diz que a fé vem de ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé no evangelho não vai vir quando você apenas cura alguém, pois curar alguém sem pregar o evangelho não vale nada. Orar por alguém e não pregar o evangelho não vale nada.
pois essa pessoa pode sair com o braço curado e mesmo assim estar em direção ao inferno, porque ninguém pregou para ele aquilo que verdadeiramente o levaria a ter fé em Cristo. Eu não estou desmerecendo sinais e maravilhas. Eu sempre ensino que sinais e maravilhas, na verdade, são uma plataforma para a mensagem ser pregada. Sinais e maravilhas têm o propósito de pegar a atenção das pessoas para você poder pregar a mensagem de Cristo para elas. Mas sinais e maravilhas por si só, até os falsos profetas terão elas. Então a diferença entre o falso profeta e o ministro do evangelho verdadeiro é justamente na mensagem que carrega. E por isso você precisa carregar a mensagem certa. Mas então, como que você pode carregar essa mensagem certa? Então, como que você pode conhecer? Bem, você precisa conhecer profundamente as Escrituras. Você precisa esquadrinhar e ver com seus olhos, ver qual era a mensagem que Cristo pregava. Qual era a mensagem que Pedro pregava? Qual era a mensagem que Paulo pregava? Leia Atos e veja qual era o evangelho que era ministrado pelos apóstolos. Leia as cartas de Paulo e aprenda como ele falava para os judeus e para os gentios, para os gregos, para os filósofos, mas também pelos mestres e os fariseus. Veja qual é a mensagem que João carregava nos seus lábios, pois eu sempre ensino, a mensagem de Deus nunca mudou e sempre foi a mesma. Pecadores, limpem suas mãos, humilhem-se. E você precisa aprender essa mensagem. Você precisa ter essa mensagem nos seus lábios. Você precisa se rodear com pessoas que pregam essa mensagem. Você precisa se aproximar de pastores que carregam o verdadeiro evangelho. Eu busquei por muito tempo até finalmente encontrar isso. E por isso, nesse canal, por isso, nesses ao vivos, o meu propósito é te levar a conhecer as Escrituras profundamente e intimamente, para que você cumpra e viva o que está dentro delas. Então, agora que você entende isso, eu quero mostrar para vocês aquilo que eu gravei quando eu estava lá no Uber. E o Uber descobriu que eu era um pastor e falou: Pastor, uau, você é um pastor, ore por mim. Eu tenho um vídeo aqui, eu quero mostrar ele para vocês, só para contextualizar. Eu estava no Rio de Janeiro, né? A gente está fazendo o nosso acampamento de jovens, a gente tem um ministério online, jovens do ao redor do mundo, Paraguai, até um dos meus discípulos é da Índia, né? Infelizmente ele não conseguiu estar, mas estamos lá com os jovens do nosso ministério lá no Brasil e lá no Rio de Janeiro. E depois desse acampamento, eu estava com alguns dos meus discípulos e a gente foi correr uma meia maratona, né? A gente fez 21 quilômetros e a gente saindo dessa meia maratona que a gente estava fazendo na praia, fomos pro apartamento que eles estavam ficando. E aí eu fui sair para casa do meu pastor Cris Duran. E foi lá que eu entrei num Uber. E quando eu entrei nesse Uber, sabe, eu confesso que eu tava bem cansado. Acabei de correr uma meia maratona e tudo que eu queria era chegar em casa e descansar, tomar café de manhã, né? Mas eu vi que o Uber, ele estava querendo muito conversar, né? E nesse momento eu renunciei a mim mesmo e eu falei: Senhor, eu estou aqui para ser usado por ti. E eu lembro que o Uber, né, começou a fazer umas perguntas. Ah, você é daqui, né? Ele falou que eu parecia muito um Backstreet Boy. Eu falei, pois é, eu sou de Miami. E você sabe, sempre que eu falo que eu sou de Miami, dos Estados Unidos, aí as perguntas começam e começam. Ah, o que que você tá fazendo aqui? Isto e o outro. Falei, bem, na verdade, eu sou um pastor aqui, eu faço parte de um ministério, eu estou aqui visitando meu pastor, os nossos jovens, e eu fui explicando para ele. E ele falou: Uau, você é um pastor, quantos anos você tem? 25 e tal. Falou: Uau, pastor, ore por mim, né? Ore por mim.
E foi nesse momento que já no meu espírito eu estava discernindo e entendendo, né, que esse homem não estava precisando apenas de uma oração. Esse homem estava precisando ouvir o evangelho. E então, antes, né, eu falei assim, ele falou, ore por mim. Eu falei, você faz parte de um ministério, né? Você faz parte de uma igreja? Ele falou, não, a minha esposa faz parte, mas eu não estou indo e tal. E foi lá onde eu comecei a abordar ele um pouquinho, perguntar por quê. E, inclusive, foi aí onde eu comecei a pregar o evangelho para eles. E talvez vocês vão se chocar, sabe? Eu lembro que eu estava pensando no meu coração que eu já sabia que eu ia falar umas coisas que talvez ele não queria ouvir, né? O evangelho, ele é uma espada de dois gumes, até vocês vão me ouvir falando disso. Então, sem spoilers, só aí já contextualizei. Eu quero entrar. Gente, estamos ao vivo, não vou conseguir mostrar para vocês. Até eu posso mostrar um pouquinho aqui o vídeo, mas vocês vão conseguir ouvir, ok? Então eu vou botar aqui para gravar e até vou mostrar para vocês aqui, olha. Só para vocês verem rapidinho. É, nossa, acho que nem sei. Aqui, olha. Vou só mostrar para vocês. Eu tava aí no Uber, né? E aí eu comecei a gravar, beleza? Então, vocês vão estar ouvindo. Eu quero mostrar para vocês, são 6 minutos da mensagem que eu preguei para ele. Olha, já vou adiantar vocês, foi uma mensagem muito direta, muito ao ponto, né, do evangelho, porque eu também sabia que eu tinha um tempo limitado. Mas vocês vão ver, sabe, eu sei que o Espírito me usou com muita graça para pregar essa mensagem para ele, que eu sei que não é o que ele esperava. E vocês vão, no final, vou falar para vocês no que isso deu. Amém? Então, vou colocar aqui e eu estar meio que reagindo a isso e estar explicando para vocês algumas coisas. Então, vamos lá, vamos ouvir. Só por estar vivo, eu tô sendo abençoado. Isso é uma bênção, com certeza. Então, aqui ele falou assim: só por eu estar vivo, eu sei que Deus está me abençoando, né? Aí eu falei, amém, isso é uma bênção. Que é verdade, o ar que a gente tem nos nossos pulmões, até para os ímpios, é um presente, uma dádiva, uma graça do Senhor, né? E isso está escrito. Mas aí é algo que os brasileiros, e eu falo muito sobre isso, o Brasil é o segundo país mais evangelizado do mundo, onde as pessoas, ele até falou, eu perguntei para ele, você acredita em Jesus? E ele falou, sim, eu acredito, né? É uma bênção eu estar vivo isto e o outro. E nós estamos num país, o Brasil é um país extremamente evangelizado, onde as pessoas pensam que eles têm fé em Cristo, né? Mas não entendem que verdadeiramente não têm fé em Cristo. E foi isso que eu falei para ele. E vocês vão ver isso. Como que eu fiz isso, né? Posso te falar algo que pode te chocar? Sim. É que eu disse a importância de ler as Escrituras, né? E as Escrituras, elas são algo, a Bíblia diz que as Escrituras são como uma espada de dois gumes, que penetra, que corta o coração, que rasga o coração. Porque muitas coisas que estão escritas na Bíblia podem nos assustar, podem nos confrontar. E o evangelho é uma mensagem que confronta nosso pecado, né? Então, aqui eu já estava preparando ele para dizer, olha, eu vou dizer algo que talvez não é o que você estava esperando, né? Ele queria uma bênção de um pastor, né? E eu já estava preparando ele para entender que as escrituras, como diz em Timóteo, elas são úteis, elas são eficazes para nos corrigir, para nos exortar. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é perfeita, ela é inspirada pelo Senhor e útil. Eu tô aqui com o meu paraguaio que tá me ajudando também. É útil para nos corrigir, para nos exortar, para nos ensinar, né? Então, eu já estava preparando ele para entender que o verdadeiro evangelho de Cristo, ele nos confronta e confronta o pecador. Então vamos continuar ouvindo. Mensagem que é um chamado de morte, que nos traz vida. Verdade. Mas sabe algo que eu prego muito? É que eu tirei eu tô falando o nome dele, né? Eu preguei, aí por isso tem esse pico no volume, mas eu só tirei pro respeito a ele. Como eu disse, no Brasil existem muitas pessoas que acreditam. Eu tenho plena certeza que você acredita em Jesus. Só que, vou te dizer algo, posso dizer algo que é meio forte, chocante?
A Bíblia diz em Tiago que até os demônios creem em Cristo. Então eu falei pra ele: olha, eu sei que você diz que você acredita em Jesus. E eu creio que você acredita em Jesus. Tanto como eu sei que os demônios acreditam em Jesus. Isso que você tem que entender. Quando alguém fala pra você que ele acredita em Jesus, muitos dirão que acreditam em Jesus. Opa, muitos dirão. Deixa eu ver aqui. Aí tá. Editor, ajuda aí. Muitos dirão que acreditam em Jesus, mas até os demônios creem. Então, existe algo que diferencia alguém que acredita em Jesus e alguém que tem sua fé em Cristo. Amém? Então, eu vou explicar isso. Os demônios creem em Deus e tremem, mas nós sabemos que os demônios estão condenados eternamente ao inferno por causa da sua rebelião a Deus, por causa de ter se rebelado contra Deus, e eles não têm acesso àquilo que nós temos. Então, depois eu vou falar para vocês os 5 passos que eu faço quando eu prego o evangelho, mas isso aqui vocês já estão vendo que algo importantíssimo dentro do evangelho é a realidade da eternidade. As pessoas a quais você está pregando o evangelho têm que entender a realidade do inferno. Têm que entender a realidade daquilo que está por vir. A realidade daquilo que é após a morte. Pois é por isso que estamos pregando o evangelho, né? Para resgatar as pessoas de uma eternidade do inferno. Então, por isso eu estava fazendo questão que ele entendesse. Olha, se você não tiver verdadeira fé em Cristo, se a sua vida não estiver alinhada com as Escrituras, você tem um destino já marcado. Mas aí vem as boas novas. São boas novas porque nos dizem as boas novas que temos uma oportunidade de ser resgatados dessa condenação. Amém? Então vamos continuar ouvindo. Você está me dizendo que você sabe que apesar de você estar em rebelião contra Deus, Ele continua te chamando. Como eu disse, eu não acredito na coincidência, que seria Deus colocar um pastor estrangeiro no teu carro. E isso é algo que você pode até usar muito, isso não faz parte dos 5 passos, né? Mas é algo que eu faço questão de sempre até me fazer lembrar. Sabe, eu não acredito em coincidências. Quando eu estou num Uber com alguém como esse, eu não acredito que foi por acaso, sabe? Eu acredito em um Deus que nos coloca nos caminhos dos outros para dar oportunidades, para pregar o evangelho. Eu acredito no chamado que nós carregamos, que você carrega, em ser sal na terra. E isso em todo momento não podemos perder nosso sabor. Nós precisamos ser luz e não podemos colocar uma tampa sobre essa luz. Então, sempre que você estiver pregando o evangelho, saiba que isso não é coincidência. Se você é alguém que está nos caminhos do Senhor, então existe um propósito por qual Deus te colocou nesse momento. E eu sempre falo isso para as pessoas. Olha, eu não acredito que é uma coincidência que eu estou aqui. Saiba que esse é o encontro que Deus está marcando, como quando Deus mandou Felipe para estar com o eunuco. Amém? Então vamos continuar ouvindo. Mas, é, eu estaria desperdiçando a oportunidade se não falasse para ti que Deus não quer apenas te dar uma mensagem de conforto. Deus quer te chamar, e a Bíblia diz, Ele nos chama a ser santos como Ele é santo. Olha isso, gente. É tão lindo até ouvindo isso. Eu tô sendo ministrado, né? Olha quanta graça. Assim eu sei que o Espírito Santo, porque eu ouço essas palavras e eu falo, uau, só pode ter sido o Espírito Santo colocando isso dentro do meu coração. Eu não quero desperdiçar essa oportunidade. Sabe, quando a gente não prega o verdadeiro evangelho para as pessoas, estamos perdendo talvez a única oportunidade que essa pessoa vai ter. Quando você prefere levar uma mensagem de conforto por medo de talvez fazer a pessoa desconfortável com a mensagem de Cristo, então você está perdendo uma oportunidade e você está talvez até condenando essa pessoa. Porque pode ser que você era a única oportunidade de pessoa que poderia ter pregado o verdadeiro evangelho para essa pessoa. Então por isso não podemos desperdiçar. E sabe, eu lembro, eu tinha um amigo que evangelizava muito e ele disse a alguém para mim um dia, ele falou, Davi, eu prefiro confor- eu prefiro confrontar as pessoas até o céu do que confortar as pessoas até o inferno. Eu prefiro
fazer as pessoas se sentirem desconfortáveis, mas levar eles a Cristo, do que fazer eles se sentirem confortáveis e condenar eles ao inferno. E isso que você tem que ter na sua mente. Se você vai pregar o evangelho, não é para confortar pessoas, mas é para confrontar. O evangelho confronta o pecado. Amém? Mas você pode fazer isso com classe. Tem como confrontar com amor, pois não é isso que Cristo fez e fazia tanto. Não era isso que Pedro e Paulo e João mostraram para nós. Então vamos continuar. Muitas vezes a tua rebelião te impede de ir para a igreja, te impede de te aproximar, porque você sabe que está sujo. Você sabe a condição dos seus olhos, a condição das suas mãos, a condição do seu coração. Aqui gera discernimento, né? Você tem que orar por isso. Temos que buscar ser uma pessoa que tem discernimento, e aqui já estava discernindo a situação e falando, sabe? Você, fulano, sabe a condição de pecado em qual você está. E isso é a vantagem que temos no Brasil. No Brasil, a maioria das pessoas que conhecem a mensagem do evangelho sabem que estão afastados, né? Sabem que são pessoas afastadas do evangelho, sabem que estão vivendo em um caminho errado e entendem que Cristo busca pessoas santas, né? Muito diferente a se você estiver pregando o evangelho em outros países, em outras nações, né? E por isso você tem que ter bem estudado o campo missionário onde Deus te chamou. Mas aqui no Brasil eu já tenho um entendimento que as pessoas já têm um pouquinho de noção e eles sentem que estão afastados do Senhor, né? Então, essa é uma grande vantagem que temos no Brasil. A condição dos seus lábios. E Deus, Ele não está aqui nesse carro, porque eu acredito que Ele está aqui, mas Ele não está aqui para te condenar. Isso não é uma mensagem de condenação. Olha isso. Olha isso, muitos se sentiriam condenados, então eu faço questão de fazer lembrar. Olha, eu sei que parece como uma condenação, mas não é. Eu vou explicar por quê. Mas também, se você anota, quando eu falei, você sabe que suas mãos estão sujas, você sabe que seus olhos estão sujos, você sabe que seus lábios estão sujos. Ele falou, sim, é verdade. Mas vamos continuar ouvindo. Seja forte. Essa é a mensagem da graça de Deus. Porque em Tito, capítulo 2, a Bíblia diz: a graça de Deus se revela, se manifesta salvadora a todos os homens. Ela está se revelando mais. Aí diz que ela nos ensina a abster da imoralidade sexual. E essa é a importância de você conhecer as Escrituras. Porque aí eu estava revelando, e o que a Bíblia diz? Até eu acho que eu vou dizer isso agora, que é a verdade, você conhecerá a verdade e a verdade te libertará. E essa é a verdade sobre a graça. A mensagem da graça é uma mensagem que nos ensina a afastar-nos dos nossos pecados. É uma mensagem que nos ensina a confessar, a renunciar, a nos limpar e voltar a Cristo. E essa é a graça de Deus. A graça de Deus revela para nós nossa condição. Então, vamos continuar. Abster da vida pecaminosa, porque você sabe, eu ouço nas tuas palavras, eu tenho discernimento que você se sente aprisionado por isso. Você sente as correntes do pecado. Você sabe disso, você sente isso, coisas que você queria abrir mão. É. Acorrentado, ele tá aí concordando, sabendo realmente, dizendo e concordando, eu estou acorrentado. Por isso vocês precisam uma vida de oração. Por isso vocês precisam uma vida de jejum. Por isso vocês têm que buscar ter discernimento. Mas também, o que adiantaria ter o discernimento? Porque eu conheço pessoas que têm discernimento, o dom, né, de discernir espíritos e essas coisas, mas que não conhecem o verdadeiro evangelho, que não sabem pregar o verdadeiro evangelho e simplesmente revelam para a pessoa: olha, eu sei que quando você tinha 8 anos, seu pai saiu da sua casa e você sentiu com isso e o outro. E a pessoa fica lá chorando e chorando, falando: uau, como que você soube isso? E aí, na oportunidade que essa pessoa tem, gente, quantos vídeos assim eu vejo nas redes sociais, na oportunidade que tem para dizer, por isso arrependa-se, por isso renuncie os seus pecados, essa pessoa apenas quer confortar, mas precisa ter confronto, pois a mensagem do evangelho é uma mensagem de morte. O chamado a ser discípulo de Cristo tem um preço a ser pago. E esse preço é a sua vida.
É a sua renúncia, eu levantar a cruz e morrer com Cristo para que assim você possa viver com Ele. E muitas pessoas apenas dizem: olha, Cristo está revelando o seu passado, então vai e tenha vida. Mas esquecem de falar: se você quer viver, tem que morrer. Quem quer salvar a sua vida precisa perder ela. Quem quer viver precisa morrer. Então é importante que você pregue isso, senão você não está pregando a mensagem do Evangelho. Você tem coisas que você gostaria de abrir mão, mas sente que não consegue, mesmo que já tentou muitas vezes. Mas a Bíblia diz que a verdade vos libertará. Quem Cristo libertar verdadeiramente estará livre, e é pela verdade. Paulo ele diz: a fé vem de ouvir, e a ouvir da palavra de Deus. A fé que Deus busca em você não é apenas você acreditar em Jesus porque até os demônios creem. A verdadeira fé é ter a plena fé e crença que Jesus pode te libertar do domínio do pecado, que a graça pode te fazer livre. Essa mensagem da cruz. Isso é que eu amo tanto do Evangelho, não apenas que Cristo veio e colocou uma graça barata sobre mim, onde ainda eu sou um escravo aos meus pecados. Não, eu não sou mais um escravo ao pecado. Agora eu sou, como diz em Romanos 6, escravo à justiça. Eu tenho um novo dono, Satanás não domina mais, mas é Deus e Ele tem promessas para nós que não deixará nenhuma tentação vir sobre nós que não poderemos suportar, que Ele nos liberta e de fato seremos livres, que não seremos mais escravos à morte, mas agora escravos à vida. Essas são as boas novas. E, gente, é isso que você precisa pregar. É isso que o mundo precisa ouvir. Nessa geração onde o amor de muitos está se esfriando e a iniquidade está aumentando, as pessoas precisam ouvir que Cristo é a nossa solução, Ele é nossa libertação, Ele nos libertará dos nossos vícios, da maldade, da iniquidade que traz tanto mal a esse mundo. E essa é a mensagem da graça, que mesmo sem merecendo e nós sendo pessoas tão sujas, Deus nos chama a ser santos como Ele é santo. Esse é o chamado, é isso que está escrito. Deus os chama para ser santos como Ele é santo. Então, se Deus está nos chamando para ser santos como Ele é santo, e nós somos mensageiros de Deus, então é essa mensagem que temos que pregar. Santidade, limpeza, purificação, restauração que vem da verdadeira graça de Cristo. Amém? Uau, eu amo o Evangelho, gente. Esse é o Evangelho. E por isso eu quero ir e gritar isso para o mundo inteiro, porque um dia eu estava afundado e preso nos meus pecados, assim como esse motorista de Uber. E por isso, até vocês vão ver depois que ele fala assim: ah, você não sabe muito o que é, né? A vida de drogas, isso e o outro. Eu falei: eu sei bem o que é isso. E vou deixar isso acontecer, né? Vocês ouvirem isso, mas vamos lá, vamos continuar. Eu me empolgo muito. Então, você pediu, ore por mim. Bem, a minha oração, se você me permitir, seria que você possa ter um encontro com essa verdade. A minha oração seria que Deus te atraia todos os dias para as Escrituras. E sabe o interessante, Marcos? Então, aí você vê que, é claro, eu não neguei orar por ele, mas eu fiz ele entender: olha, talvez você queria uma oração de bênção, mas o que eu vou orar por você é que você possa viver tudo aquilo que eu estou te ensinando. Essa mensagem que está chegando e queimando no teu coração agora. Então vamos continuar para ouvir. Eu faço parte de um ministério, vamos dizer, online. Eu te disse, eu estou plantando uma igreja no Paraguai. Eu estou lá, estamos plantando igrejas físicas, mas... Eu tô agora nesse momento, nessa igreja, né? Glória a Deus, a gente tá plantando. Tô no altar dessa igreja que estamos plantando aqui no Paraguai. E tem um propósito por qual eu tô mostrando essa parte pra vocês, né? Existe um propósito, e eu vou revelar isso quando eu falo pra vocês os 5 passos do Evangelho, mas é extremamente necessário você fazer o que eu vou fazer agora. Vocês vão ver. Ele chamou para cuidar pessoas ao redor do mundo. Eu estava agora com meus discípulos, um discípulo que está lá no Paraguai comigo, outro que está na Brasília. Eu estava agora com discípulos de vários países e estados, a gente estava no acampamento. Mas eu acredito que Deus está te chamando e nós temos alimento para você. Eu sou o discípulo, pastor que eu estou indo. O meu pastor que eu te disse que é meu pastor é o pastor Cristo Duran.
Sim. Cantor, exatamente. Ele Ele é meu reconheceu. pastor. Sim, eu sou noivo da filha dele. Sim, aham. Só que ele ama de cuidar de vidas. Eu vou chegar agora e eu vou contar pra ele sobre... E de fato, é eu que eu fiz. Mas por que eu tô falando isso pra ele? Porque o nosso chamado não é apenas a pregar o evangelho. A Bíblia diz que fomos chamados a fazer o quê? Discípulos das nações. Então temos que conduzir pessoas para um discipulado. E eu não vou pra rua apenas para lançar um monte de sementes e voltar pra casa e dizer: olha, eu orei por tantas pessoas. Olha, tantas pessoas aceitaram Jesus hoje. Olha, eu preguei o evangelho para tantas pessoas. Não, o meu propósito quando eu conheço alguém é que essa pessoa comece a andar junto comigo até o final. Eu falo para vocês que ontem eu estava falando com ele, esse motorista. Ontem eu chamei ele. Ontem eu estava mandando palavra para ele. Ontem ele estava mandando mensagem para mim. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como abordei isso e vocês vão ver, o vídeo já está acabando e eu vou entrar nesses 5 passos que você precisa pegar todas as vezes que você pregar o evangelho. Um convite porque nós discipulamos pessoas. Nós cuidamos de pessoas. Aqui, essa próxima saída, é exatamente isso aqui. E ele um dia me encontrou assim como eu tô te encontrando. Aham, é aqui à direita. Isso. E ele me chamou pessoalmente. E disse pra mim: alguém tá te discipulando? Eu tava numa igreja gigante, mas ninguém tava me discipulando. Ninguém tava parando pra falar o que... Também, sim. Ele é francês, mas mora e tem ministério aqui no Brasil faz 20 anos. E ele me discipula junto com o meu outro pastor, e nós discipulamos pessoas pessoalmente. Ele um dia pregou as mesmas palavras pra mim. Aí, ele falou palavras muito parecidas, porque eu tava rodando o Brasil, pregando pelo Brasil inteiro. Mas ele olhou pra mim e disse que existem muitos pastores, muitos líderes, muitos ministros que dizem acreditar em Deus, mas não vivem de acordo com o que professam acreditar. Isso aqui é muito importante porque o que eu tô fazendo com ele é mostrando que eu também passei por aquilo que ele está passando. Eu estou mostrando, contando minha história, tendo uma conexão com ele, para que ele veja, né, aquilo que Deus fez na minha vida, o testemunho que eu estou carregando e aquilo que nós estamos dispostos a ajudar ele viver, né? Ele diz isso: com os seus lábios vocês me honram, mas os seus corações estão longe de mim. Mas Deus diz isso, Marcos, para você hoje. Por quê? Porque Ele quer te chamar teu coração para perto. Então, é um pouquinho vergonhoso? É. Mas essa vergonha nos leva a humilhar-nos diante de Deus. E Deus, a Bíblia diz que Ele se opõe contra os orgulhosos, Tiago 4. Mas Ele concede graça para aquele que se humilha, aquele que confessa, aquele que admite das suas falhas. Eu entrei e você não teve problema em admitir. Isso é muito bom, isso é nobre. Deus concede graça a pessoas como você, Marcos. Mas Jesus não nos chamou apenas a pregar uma mensagem linda. Eu estou pregando uma mensagem linda para você. Mas Jesus disse: ide e faz discípulos das nações. E Cristo quer que você seja um discípulo. Mas há um preço a pagar. A Bíblia diz: calculem o preço se querem me seguir. O preço é sua vida inteira. Só que muitos não sabem pagar esse preço. Eu não sabia pagar esse preço. Até que o pastor Cris Duran me ensinou. Todas as semanas ele colocou um pastor, o seu melhor amigo, a sua mão direita, o pastor Lucas. Ele é meu pastor. Ele colocou ele na minha vida todas as semanas. Todas as noites ele me ligava e dizia: como estão seus olhos? Como está seu coração? Como está a sua vida? E ele me ligava, e se eu tinha algo que eu tinha que confessar, eu confessava e ele me ajudava. Até que, Marcos, pela graça e glória a Deus, eu posso te dizer hoje: eu sou livre do pecado. Sozinho, Satanás te vê como uma presa fácil. Por isso você precisa se rodear. E você precisa ter pastores que vão cuidar da sua vida. Talvez você tenha uma imagem ruim da igreja, porque a igreja tem colocado uma imagem ruim. Tem muitos pastores que só querem teu dízimo e tua oferta. Que querem que você faça um voto. Falam assim: eu tô sentindo que Deus tá... Ele falou: verdade. Gente, é a triste realidade. Muitas pessoas têm uma imagem deturpada, se diz, da igreja. E a Bíblia fala que tem pessoas que têm defamado o evangelho. E é a realidade daquilo que estamos vivendo hoje. 20 pessoas aqui que vão ofertar R$1.000. Deus não faz isso. Deus não se interessa nos dízimos e ofertas de pessoas que estão em impureza. Ele se importa primeiro com o teu coração. Quando eu cheguei no ministério, o pastor Lucas, como eu falei, que está me discipulando, ele falou: Davi, nós não queremos tuas ofertas e teus dízimos, queremos tua vida no altar. Então eu fiquei lá por um ano sendo discipulado. Deixa eu te passar meu número, pra gente... Eu acabei de lembrar que eu cortei a parte onde eu estava explicando pra ele aquilo que eu vivi e tal. Ele perguntou assim: você nunca viveu essas coisas? Eu falei: sim, com 12 anos eu estava nas festas, com 12 anos eu já estava me entregando às drogas, à maconha, às bebidas.
Ele ficou, uau. Mas eu cortei porque tava dando umas direções aí. Mas no final eu falei pra ele, deixa eu te dar meu número, para que assim eu possa mandar umas palavras e entrar e manter contato contigo. Especialmente porque já tínhamos chegado, estávamos no meio de uma rua, eu tinha que ir embora. E até o dia de hoje, eu estou em contato com ele, né? Então, vocês estão vendo como é forte, como é poderoso. Deixa eu ver como parar a gravação aqui da tela. Como é pregar o verdadeiro evangelho. E rapidamente, né, só para finalizar, vai ser muito prático, eu quero deixar vocês com esses 5 passos. Então, vocês viram como foi completa a mensagem que eu preguei para ele. Eu te garanto que essa mensagem vai ficar no coração e na mente dele, que ele nunca vai esquecer, porque esse dia foi o encontro dele. Foi o dia que Deus o deu a oportunidade. E até eu quero te dar algo que talvez você precise maturidade para entender isso. O que Deus busca em nós não é converter pessoas. O que Ele busca em nós é pregar a mensagem de Cristo. E tem pessoas a quais Deus nos envia a pregar o Evangelho que nunca a receberão. Que tem corações tão duros que Deus já sabia que não iam receber essa mensagem. Mas era necessário que pregássemos o evangelho para essas pessoas, mesmo que fôssemos rejeitados, para que no dia final, ele como juiz, pudesse falar, olha, para essa pessoa, você, fulano, eu enviei os meus mensageiros. Eu enviei os meus evangelistas, eu te dei oportunidade e você me rejeitou. Você teve coração duro. Então, até há um propósito em pregar o evangelho para pessoas que o rejeitarão. E por isso temos que pregar a mensagem de Cristo. Lembra que Cristo enviou os discípulos a pregar o evangelho. E o que ele disse para eles? Ele disse: entre na cidade, fique na casa de quem te deixar e permitir ficar. Pregue a mensagem, e se as pessoas rejeitam a mensagem, então sacode o pó das suas sandálias. Cristo enviou os discípulos com uma mensagem que muitos iam querer rejeitar. Jesus enviou os discípulos tendo presença às cidades que iam rejeitar a mensagem. Cristo poderia ter dito, não vá para essa cidade, pois você será rejeitado. Ele mesmo poderia ter evitado ir para a sua própria cidade, porque ele sabia que as pessoas, a falta de fé das pessoas ia impedir ele de fazer sinais e maravilhas como está escrito, mas mesmo assim ele foi. Porque há um propósito até nos lugares que Deus te leva para ser rejeitado. E é porque no dia final, o juiz irá trazer a sua justiça. Lembra, nós servimos um Deus e somos agora escravos a um Deus de justiça. A um Deus que é plenamente amor, mas também plenamente justiça. A um juiz eterno. E então, só para terminar, existem 5 passos que você precisa tomar cada vez que você evangeliza para verdadeiramente ser um evangelista efetivo. E quando eu descobri isso dentro das Escrituras e comecei a vivê-lo, eu vi como Deus começou a expandir e levar meu chamado cada dia mais longe, que hoje estou aqui no Brasil, eu estou agora no Paraguai, né? Então olha quanto Deus está expandindo, me levou para o Brasil, estamos aqui fazendo uma obra na fronteira de Paraguai, mas isso é tão importante para vocês e por isso então eu quero mostrar para vocês quais são esses passos e até as dicas que vão ajudar vocês a executar esses passos com maior efetividade, porque isso pode ser a diferença entre alguém conhecer ou não o verdadeiro evangelho e poder verdadeiramente ter uma conversão genuína por causa de você. E também a Bíblia nos ensina que seremos cobrados por aquilo que ensinamos. Então isso pode até afetar algo dentro da sua eternidade. Pode até afetar o seu relacionamento diante do Senhor. Então,
Os 5 passos são estes. Quando você está pregando o evangelho, o que você tem que começar dizendo e explicando é a nossa condição caída. As pessoas precisam entender que eles estão em perigo. As pessoas precisam entender que estão correndo um perigo e por isso precisam ouvir boas novas. As pessoas precisam entender da sua condição, que eles estão destituídos da glória de Deus. As pessoas precisam entender a sua necessidade por ser restaurados. Eles têm que entender que Deus deseja um relacionamento com eles, mas que por causa da sua condição, eles estão afastados do Senhor. Eles estão destituídos do Senhor e que pelas suas próprias forças e pela sua própria natureza é impossível eles chegar ao nível necessário para agradar e para tornar possível eles estarem na presença de Deus. Sabe, quando vocês explicam isso para as pessoas, você vai ter muitas diferentes reações. Vão ter pessoas que entendem e que têm corações quebrantados e humildes e realmente entendem e aceitam o fato que o nosso pecado nos afasta do Senhor. E aí vai ter pessoas que vão começar a te questionar. Pessoas que vão te fazer as perguntas. Se Deus é um bom Deus, então por que que ele nos afasta dele? Se Deus é um bom Deus, então por que ele não simplesmente nos perdoa ou me aceita como eu sou? Sabe, isso pode ser até um tema para outro dia, se vocês querem assim, que a gente fale sobre isso. Eu tenho umas respostas, eu tenho ajudado meus discípulos a responder essas perguntas. Eu tenho respondido muito essas perguntas. Podem deixar nos comentários, a gente pode abrir esse tema. Mas as pessoas irão começar até querer refutar isso. O orgulho das pessoas irá se despertar. E por isso, as Escrituras dizem que temos que estar prontos para defender a fé que professamos ter. Que temos que defender a fé que foi confiada aos santos. Então, você precisa estar pronto e equipado com as Escrituras. E por isso, você tem que entender também que antes de você sair e pregar o Evangelho, você tem que entender ele. Você tem que estudar ele. Você tem que se preparar para ser usado por Deus. Pois até Paulo, quando foi chamado e teve seu encontro com Cristo, passou 3 anos no deserto se preparando para sua missão. Então, o que dizer de nós, né? O que dizer do preparo que nós precisamos passar para poder dominar as Escrituras? Porque se você estiver lá na frente de um monte de pessoas e alguém te questionar e você não souber defender a fé, então as pessoas aí irão rir de você. Ou seja, irão rir do evangelho. Irão achar você um ridículo. E até por isso Cristo diz: calcule o preço antes de começar uma construção. Então se prepare antes de sair e pregar o evangelho. Né? Muitas pessoas dizem: mas o verso que diz, não se preocupem do que vocês vão falar. O Espírito Santo irá colocar as palavras nas suas bocas. Claro, o Espírito Santo vai colocar as palavras nas bocas daqueles que têm intimidade com o Espírito Santo. E como que você vai ter intimidade com o Espírito Santo se você não tem uma vida de oração? Se você não tem um conhecimento das Escrituras? Se você não tem uma vida de jejum? O Espírito Santo não te ajudará, pois você não tem relacionamento com ele, se não é aquilo que você busca. Amém? Então, a primeira coisa, o primeiro passo é explicar a condição caída. As pessoas precisam entender que por causa do pecado estão afastados e condenados ao inferno. Mas que existe uma mensagem de graça. Mas aí é onde você tem que explicar a realidade eterna. Explicar que esse afastamento, né, o nosso afastamento a Deus, porque muitas pessoas vão falar: tudo bem, eu tô de boas não tendo um relacionamento com Deus aqui na terra. Mas eles têm que entender a realidade a realidade eterna. Eles têm que entender a realidade eterna, que existe sim um inferno e um céu, e que eles, se não se consertam enquanto há tempo a Cristo, então eles serão condenados a um fogo eterno. E, gente, eu sei que isso é constrangedor. Eu sei que isso, às vezes, é difícil dizer para as pessoas, porque você tem medo, né, de parecer uma pessoa, talvez, extrema. E isso você precisa orar e ter uma forma, sim, cheia de graça para explicar isso. Olha, a verdade é que você está correndo um grande risco. Mas Deus está te chamando.
Então, eu sempre uso a dica para você é quando você explica a realidade eterna, é você também explicar que, olha, essa realidade, mas também Deus está aqui porque Ele não quer isso para você. Ele quer você na sua presença. E aí é a oportunidade para você não apenas falar da realidade eterna do inferno, mas a realidade eterna do céu. Daquilo que Deus deseja, intimidade conosco. Que foi isso que perdemos, né? Que a gente perdeu no jardim. E aquilo que Deus está querendo restaurar. O terceiro passo. Então, primeiro, explicar a condição caída. Segundo, explicar a realidade eterna. Terceiro, explicar o poder da cruz e a oferta da graça. Então, sabendo a realidade eterna, aí onde você tem que explicar o poder da cruz. Que mesmo essa pessoa não merecendo, estando longe de Deus, cheio de pecados, existe poder na cruz. E lembre que o poder da cruz não é apenas um poder para perdoar-os. É o poder para libertar-os. Esse é o poder do evangelho, que liberta pessoas das algemas do pecado. Gente, o que vocês têm que entender é que até o mundo secular se sente aprisionado pelo seu pecado. Por isso você tem pessoas que nem desejam ter um relacionamento com Cristo, mas que querem se afastar da pornografia. Por isso você tem coaches seculares que falam e aconselham as pessoas a pararem de masturbar, a pararem de assistir pornografia, a se juntar com as pessoas certas. Ou seja, o nosso espírito, ele entende no profundo, mesmo quando a pessoa na sua mente não entende, o espírito entende que está aprisionado, que está vivendo um inferno interno. E esse espírito, quando você fala com esse espírito e você mostra a sua condição, quando você mostra que essa pessoa está acorrentada, mas que na cruz há libertação, então aí é onde vemos o poder do evangelho. Inclusive, se você está assistindo no YouTube, vai aparecer alguma parte dessa tela na descrição. Eu tenho um vídeo explicando, assim como esse, qual é o verdadeiro poder de Deus. E você deve assistir para entender e poder pregar isso. Terceiro, explicar o poder da cruz. Aí você explica o poder da cruz e a oferta da graça. A mensagem de Cristo é uma mensagem da sua graça, mas você tem que entender verdadeiramente o que é a graça. E a Bíblia nos ensina que a graça de Deus, como disse em Tito capítulo 2, se manifestou salvadora. Olha, ela se manifestou e ela nos ensina a abster da imoralidade sexual, a ser livres das nossas impurezas. E essa é a oferta de graça. A pessoa tem que entender que Cristo está ofertando purificar-nos, está ofertando limpar essa pessoa, está ofertando transformar, perdoar e dar nova vida para essa pessoa. Mas também, após ele entender essa oferta que Cristo está dando, o que Cristo mesmo disse para aqueles que queriam seguir eles? Calculem o preço. Aquele que quer ser meu discípulo tem que calcular o preço. E você tem que explicar que existe um preço até para a graça. E qual é esse preço? É a sua vida. É a sua renúncia inteira. É entregar a sua vida. Cristo diz assim: quem ama pai e mãe, quem ama irmão e irmã acima de mim, não é digno de ser meu discípulo. Quem não levanta sua cruz, não é digno de ser o meu discípulo. Ou seja, quem não paga o preço da renúncia, não pode receber a graça. Porque somente aquele que verdadeiramente tem fé recebe a graça. E a verdadeira fé em Cristo te faz entender: se eu quero viver com Cristo, então eu preciso morrer com Ele. E é isso que você tem que explicar e ensinar para essa pessoa. Olha, se você quer receber, então você tem que tomar uma decisão hoje, entregar a sua vida por inteiro. Por isso, o jovem rico veio a Cristo e diz: o que eu preciso fazer? E Cristo falou para ele o que ele precisava fazer. E quando o jovem não estava disposto a vender tudo o que ele tinha, ele foi embora triste.
E o pastor Chris, inclusive, vocês ouviram falar muito dele aqui, ele tem uma palavra, ela é curtinha, você pode buscar ela no YouTube, até vou deixar na descrição, que é a parábola do tesouro escondido, onde Cristo compara o reino de Deus a um tesouro que estava num campo, e é um jovem que vendeu tudo para ter esse tesouro. Muito lindo, e se você aprende essa mensagem, te ajudará muito na pregação do evangelho. E esse é o quarto passo, explicar o preço de ser um discípulo. O quinto é conduzir. O quinto e final é aquilo que eu fiz nesse vídeo. É conduzir a um discipulado real. Gente, é triste ver tantas pessoas que um dia até ouviram o evangelho, mas nunca tiveram alguém disposto a discipular-los. Porque discipular vidas não é fácil, né? Discipular vidas requer muito trabalho, requer ter mãos dispostas a ser sujadas, né? Porque você é um vinhateiro cuidando de uma figueira. E para você ajudar essa figueira a produzir frutos, você tem que cavar e sujar as suas mãos. Nós somos pastores, né? Que tem que cuidar das ovelhas, e cuidar das ovelhas requer muito trabalho. Você fica com o cheiro das ovelhas, como muitos falam, né? Você tem que trabalhar e fazer um trabalho árduo de cuidar, de tratar, de, né, resgatar ovelhas. E esse é um papel que muitos não estão dispostos para fazer, porque o verdadeiro trabalho de discipulado muitas vezes não é o caminho mais fácil e rápido para a expansão de igreja, né? É muito mais fácil você simplesmente lotar a sua igreja e pregar para essas pessoas e deixar elas voltar o seu dia a dia, do que você fazer com que essas pessoas cheguem, pregar a mensagem para eles e também discipular e ensinar outros a discipularem. Como vocês sabem, eu faço parte de um ministério que zela por discipulado. Por isso eu sempre estou falando dos meus discípulos. Por isso eu estou sempre falando que eu fui discipulado. E eu sei, gente, quando eu falo meus discípulos é porque Deus simplesmente confiou nas minhas mãos. Mas eles são primeiramente discípulos de Cristo, que Deus pediu para eu cuidar. Assim como ele falou para Pedro. Pedro, tu me amas, então apacenta, né? Você diz assim, cuida das minhas ovelhas. E esse é o chamado. O que Cristo disse para os discípulos? Vão e façam discípulos das nações. Ensinando, olha isso, olha que interessante. Jesus fala, vão e façam discípulos das nações, ensinando-lhes a obedecer tudo que eu tenho lhes ensinado. Todos os mandamentos que eu tenho lhes dado. Gente, a pregação do evangelho não pode acontecer em um dia. Porque como que você vai ensinar tudo que Cristo ensinou em um dia? É um trabalho que vamos estar fazendo até o dia final, até o dia da morte dessa pessoa. Oh, nossa! E isso que precisamos fazer. Então, para summarize, como se diz para summarize? Para resumir, sorry, tive um momento bem gringo aqui. Para resumir, né? Você tem que explicar a condição caída, explicar a realidade eterna, explicar o poder da cruz e a oferta da graça, explicar o preço de ser um discípulo de Cristo e conduzir essa pessoa a um discipulado real. E agora vocês entendem e sabem exatamente como pregar o verdadeiro evangelho. E a razão por qual... Agora vocês entendem, né? A razão por qual eu não orei por esse Uber da forma que ele esperava, né? Era porque eu vi quão necessário era eu pregar o verdadeiro evangelho para ele. Gente, eu poderia ter orado, saído dali, pensando que eu fiz algo bom e um bom trabalho. Mas hoje eu sei que esse homem teve um encontro com o Senhor através da minha vida. E até o dia de hoje eu estou em contato com ele, ensinando ele o que significa ser um discípulo de Cristo. Então, o que vocês têm que entender é que vocês têm um chamado de parte de Deus. Nós temos um chamado de parte de Deus. E quem é chamado por Deus não suporta ver almas que não estão sendo discipuladas e também carrega no seu coração um desejo de ser discipulado. Talvez muitos de vocês que ouviram tudo aquilo que eu estava compartilhando aqui nesse momento, nesse ao vivo, nessa gravação,
E vocês viram quanto cuidado nós temos com vidas. E talvez você até olhou para sua vida e você se perguntou, como eu fiz a pergunta para mim mesmo, e como eu fiz a pergunta para esse motorista, sobre se tem alguém cuidando da sua vida, se tem alguém te discipulando. E eu quero, antes de terminar, te fazer essa pergunta. Você está sendo discipulado? Você está aprendendo como se libertar do pecado? Ou talvez você estava ouvindo tudo isso e pensando, cara, eu ainda sou preso ao pecado. Bem, então talvez hoje você ouviu o verdadeiro evangelho pela primeira vez. Eu quero te dizer, eu estou disposto de cuidar da sua vida. Nós estamos dispostos de cuidar da sua vida. Estou aqui com grandes líderes. Eu sou discipulado por grandes homens de Deus que estão dispostos a cuidar da sua vida. Quando eu falei do pastor Cris Duran para esse motorista, ele ficou tão surpreso. Alguns de vocês até conhecem o pastor. Eu sempre falo para todo mundo, quando você toma a decisão para fazer parte desse acompanhamento que eu quero te oferecer, que eu quero dizer, olha, se você quer, eu teria muito prazer. Não é apenas ver o seu comentário nesse vídeo ou ver você aqui nessa live, mas te conhecer pessoalmente. Mas poder ensinar para você semana após semana as escrituras e te acompanhar e ver você sendo liberto do pecado, ver a sua família sendo restaurada, ver a sua vida sendo transformada. E tem muitas pessoas, inclusive o próprio Diego, que hoje estou aqui sentado com ele, que antes ele me conhecia pelas canções que eu colocava nas redes sociais, por essas lives, por essas mensagens. E a gente fez essa mesma oferta. O Diego um dia recebeu essa oportunidade pelo pastor Lucas. O André, que está aqui, também recebeu essa oportunidade. E nós dizemos essas palavras. Um dia era o pastor Cris, pastor Lucas, eu. Dizemos essas palavras. Tem pessoas aqui que ouviram essas palavras numa live. E agora eu conheço pessoalmente. Agora estamos discipulando, agora estamos cuidando, porque o meu papel nas redes sociais e aqui não é viralizar. Não é ter um monte de vídeos e um monte de seguidores. É fazer discípulos das nações. E eu tenho uma pergunta para você. Você está sendo discipulado? Se a sua resposta é não, então hoje isso pode mudar. E nós estamos dispostos a cuidar de você e te ensinar o verdadeiro evangelho. Uma mensagem tão, mas tão linda. E se você quer fazer parte disso, o que eu vou pedir dentro dessa descrição, ou vocês que estão ao vivo, dentro da minha bio, vocês vão encontrar um link. Depois vai ter uma frase: você busca ser discipulado ou você quer ser discipulado? Aí você pode fazer seu cadastro. Por que esse cadastro? Primeiramente, a gente não cobra nada e não queremos cobrar nada. Nós não levantamos missionários pedindo primeiro 15 mil reais para que eles possam passar por uma escola de 1 semana, 2 semanas ou de alguns meses missionária. Não! Nós ensinamos e levantamos verdadeiros discípulos de Cristo. Iremos fazer isso com você. Então, esse cadastro não é para você receber uma oferta para pagar algo. Eu te prometo que isso não vai chegar até você. Esse cadastro, na verdade, é para que o pastor Cris possa te conhecer. É para que esse cadastro chegue para ele. E ele sempre, quando essas lives terminam e vocês colocam lá que vieram através das lives, ele me manda os prints. Ele fala: uau, Davi, glória a Deus, vieram mais almas. E ele vai conhecendo, ele vai lendo esses cadastros. A Esther, não sei se ela ainda está aqui, eu sei que ela está lá em gravações com a família. Mas ela sempre está lá rindo e manda mensagem para mim. Meu pai está aqui lendo os cadastros, sorrindo. Eu lembro, a gente estava assistindo um filme em família e o pastor estava lá lendo os cadastros. Ele tem tanto prazer em ver vocês respondendo a essa mensagem. Então, eu quero estender esse convite a você. E dizer, se você entra, nós estaremos entrando em contato com você. Iremos te conduzir a aprender o que é o verdadeiro evangelho. Lá você vai entrar no Step 1. E é um processo necessário para você, onde você precisa avaliar a mensagem que pregamos. Onde você tem que avaliar e dizer e ver como os bereanos fizeram com Paulo, se verdadeiramente estamos pregando a mensagem de Cristo. E onde nós iremos avaliar se você realmente está disposto a pagar o preço de ser um discípulo. Porque temos que ir, temos que pregar e temos que ver se você aceita ou não a mensagem. E se você não aceita a mensagem, então não adianta discipular você.
Na verdade, o que vamos precisar fazer é sacudir o pó das nossas sandálias. E eu não tenho problema de dizer isso, porque isso está escrito. Amém? Mas eu tenho a certeza, eu tenho a fé que você será uma pessoa, uma ovelha, que vai responder à voz do pastor. Pois as ovelhas reconhecem a voz do pastor, a voz do nosso Senhor. Eu tenho certeza que foi Ele que estava usando a minha vida hoje, o Espírito Santo, a falar com você. Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Olha, se você está assistindo no YouTube, eu quero que vocês comentem qualquer pergunta que vocês tiveram. Eu vou estar lá respondendo, mas também eu quero estar sabendo o que vocês estão desejando aprender para que eu possa fazer os próximos ao vivos, para que nós possamos fazer os devocionais que estamos fazendo, para que eu possa fazer esses temas. E, inclusive, dentro do grupo dos chamados, eu vi que muitas pessoas estão fazendo umas perguntas lá e eu estava curtindo e guardando, e os próximos vídeos vou estar fazendo sobre isso. Se você quer entrar nesse grupo, já somos mais de 11 mil chamados. Você pode encontrar na descrição, vocês podem encontrar na bio. Inscreva-se, deixa seu like e, como sempre, eu estou indo para as nações e a minha pergunta é: quem que vai comigo? #eu irei. Glória a Deus.